Vamos começar a gravar. Vamos lá, vamos lá. Testando, 1, 2, 1, 2, testando. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, se estiver me assistindo de madrugada. Pessoal, vocês não sabem o quanto eu tô feliz de estar gravando vídeo. Vocês não fazem ideia. Aí vocês podem falar assim, peraí, eu tô percebendo alguma coisa diferente hoje. Tô gravando de branco. Deixa eu arrumar a câmera aqui, colocar um pouquinho mais pra cá. Aí. Bom, por que eu tô gravando de branco? Pessoal, pra quem não sabe, eu fiz uma viagem pro Brasil pra visitar minha família e eu peguei Covid. Eu falei, eu nunca vou pegar isso nunca vai acontecer comigo. Olha lá, ó. Peguei Covid. E aí você se pergunta, e aí, como é que foi? Foi tranquilo? Não foi nada tranquilo. Quase fui pro beleléu. Mas aí, esse vídeo, então, é sobre o que eu aprendi com o Covid. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Sentem-se, peguem a pipoca, peguem o tercinho, vamos rezar junto e vamos nessa aí, vamos lá. Bom, eu fui para o Brasil dia 12 de setembro e minha passagem, eu e minha irmã, e nossa passagem estava de volta para 12 de outubro. Aí eu fiz uma viagem para o sul para conhecer o meu grandíssimo mestre, mentor, Marcos Trombetta, que eu tive o maior orgulho e prazer de conhecer. Aí eu voltei da viagem, eu comecei a sentir, alguns dias depois eu comecei a sentir coriza, comecei a sentir, tava tossindo, e aí minha temperatura subiu. E a partir daí eu fui no hospital Unimed, especializado em Covid, para fazer exame. Fiz o PCR, mas eu saí de lá, fui na farmácia e deu positivo. Então eu testei positivo. E aí eu já fiquei isolado a partir do dia 2 de outubro, já remarquei minha passagem para o dia 25 e tal. Os meus primeiros 5 dias de Covid, não tinha nada demais, não sentia absolutamente nada. A coisa começou a dar uma desgringolada a partir do dia 7. Dia 7 eu já estava com febre, 38,6, etc e tal. E aí eu fui lá, foi a primeira vez que eu conheci o médico que me tratou desse dia até o final, o Dr. Marcelo. E aí eu comecei a fazer exame, todo dia eu ia lá, porque a minha oxigenação estava baixa, o PCR, o nível de inflamação estava alto, o meu pulmão ficou bem comprometido ao ponto de internação. E aí, do dia 7, aí eu fui lá, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 13, 14 e 17. E toda vez que eu ia lá, eu fazia gasometria, porque a minha oxigenação estava baixa. Para quem não sabe, gasometria pega sangue da artéria, não é da veia, é da artéria mesmo. E eu estava num nível tão... vou falar, não é dopado, eu tava num nível tão assim, mais pra lá, assim, eu tava tão tranquilo, por mais que a situação tava muito complicada pro meu lado, eu tava muito tranquilo. Então eu não sentia tanta dor. Toda vez que eu ia lá, era 5 tubinhos que eles tiravam de amostra de sangue, gasometria, era remédio na veia, era soro, então assim, foi bem tenso. Chegou um ponto de... a minha oxigenação tá entre 88 e 91, 92. Oxigenação normal, pessoal, é de 94 para cima. Baixou disso, já é um estado meio preocupante. 92, 91 é considerável internação. E o meu pulmão, ambos, eles ficaram bem comprometidos, mas bem mesmo, muito assim, mais de 50% comprometido. E aí eu cheguei um dia e aí eles falaram o seguinte, ó, eu acho melhor a gente te internar, né? Aí eu perguntei assim, mas... perguntei como que seria, perguntei os riscos, eles falaram o seguinte, risco sempre tem, porque você está num hospital, você pode pegar alguma infecção, enfim. E aí eu falei o seguinte, mas por que o da internação? Eles falaram para usar oxigênio. E aí vem aquele negócio que eu sempre bati a tecla aqui, nós temos que ver sempre o lado positivo das coisas. E qual que foi o lado positivo? O lado positivo agora, vírgula, do meu pai. Meu pai, ele teve AVC, então ele tem uma UTI em casa.
Então o que acontece? O meu pai não faz mais uso de oxigênio, mas porém ele tem cilindro de oxigênio, ele tem concentrador de oxigênio, que é uma máquina que se liga na tomada. E aí eu perguntei lá pro médico, é só pelo oxigênio? Ele, sim, o propósito maior é pelo oxigênio para você fazer uso do oxigênio. Aí ele falou, por que eu fazer uso do oxigênio? Eu falei, fazer uso do oxigênio para o seu pulmão não trabalhar tanto, né? Porque minha oxigenação estava baixa. E aí eu falei o seguinte, eu tenho oxigênio em casa. Ele, você tem? Tem. Ele falou assim, então você tem duas opções, ou você interna ou você usa em casa. Eu falei, eu prefiro usar em casa, vamos ver. Aí ele falou, então a gente vê se você melhora, etc e tal, e se não melhorar, aí a gente interna. Fechou. Eu usei oxigênio em casa por 4 dias, eu só tirava para ir no banheiro. E aí eu fiquei 4 dias usando oxigênio, aí no 5º dia eu tirei o oxigênio, e aí minha saturação não caiu mais. Eu dormia de prona, que os médicos chamam que é de barriga para baixo, porque a parte afetada do meu pulmão foi a parte das costas. Então o que acontece? Para a parte das costas do pulmão poder respirar, eu dormia de barriga para baixo. Eu estava dormindo praticamente até hoje de barriga para baixo. Eu fiquei quase 1 mês dormindo de barriga para baixo. E fazendo um aparelho que chama respirão. São 3 bolinhas que você... As 3 bolinhas têm que subir. Que isso ajudava a flexibilidade do pulmão. Então tá, e aí eu conheci, que eu sempre chamei ele de meu anjo da guarda na terra, tirei foto com ele, esse foi o dia que eu recebi alta, pessoal. É o Dr. Marcelo, eu falei, o senhor é meu anjo da guarda. E eu tenho um quadro aqui, uma foto dele aqui por vários motivos. Um deles é uma lição que eu aprendi, o quão frágil é a nossa vida. Eu não fumo, nunca fumei, nunca usei droga, não bebo, eu como moderado, não como porcaria, eu corro, faço academia. Por isso que eu falei, se eu pegar Covid, não vou nem sentir, eu quase me lasquei. Então por que eu tenho a foto do doutor? Primeiro, agradecimento. Sempre seja grato, agradecimento. Segundo, isso é um gatilho mental para mim. Para que quando, por algum motivo, eu começar a me sentir assim, eu olhar para essa foto, eu lembrar que nós não somos ninguém. E quando você pega alguma coisa, você pode morrer por motivo que for. Né? Meu pai sempre falou, para morrer basta estar vivo. Então, assim, não interessa. Então, isso é um gatilho mental. Para que se um dia eu me sentir o rei da cocada preta, eu olhar para isso aqui, eu lembrar que não é bem assim, amigão. Então, eu uso isso como agradecimento, em primeiro lugar, e gatilho mental. O que eu aprendi com o Covid? O que eu aprendi com essa situação? Eu aprendi muito da fé, cara. Isso é o que eu aprendi. Talvez você não concorde, não tem problema, mas o que eu aprendi? Fé. A minha fé aumentou. Nossa, agora que eu notei que eu tô sem aliança, me perdoe, amor. A minha fé aumentou assim, absurdo. Absurdo, 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 absurdo. Porque tinha coisa que eu achava que a gente tinha o controle. A gente tem um controle. Deus tem um controle. Esse é a lição número 1. É Deus. Foi oração, cara. O médico me salvou? Sim. A minha família me ajudou a me salvar? Sim. Mas Deus em primeiro lugar. Porque se não fosse Deus, eu não estava aqui gravando esse vídeo para você. Então, o que eu aprendi com o Covid? Número 1, fé, Deus, em primeiro lugar. Número 2, começa a passar pensamentos na sua cabeça. Porque você se encontra de frente com uma doença tão forte e você começa a lembrar de planos que você teria no futuro e você fala assim, e aí? Então, assim, fé, pé no chão, humildade. Cara, humildade. Pô, você pode ter o dinheiro que tiver, você pode ter os planos que tiver, os amigos que você puder ter, você pode ter, mas não adianta de nada, cara. Quando você se encontra no meio do furacão, quem que vai te salvar? É Deus em primeiro lugar. Então, assim, a minha fé ficou muito forte. Muito forte. Deus em primeiro lugar. Não que eu não acreditasse, não que eu não fosse forte antes. Era. Mas eu nunca passei por uma situação assim de literalmente quase pro beleléu. Foi uma situação muito, mas muito forte mesmo. Depois, minha mãe falava que ela chorava. Nossa, coitada, deixa ela desesperada. Ela emagreceu 6 quilos, eu emagreci 6 quilos durante o Covid. Ela emagreceu de estresse. Porque eu e minha irmã pegamos Covid. Só que a minha irmã foi muito leve. O meu foi brabo. Então, assim, depois saí da quarentena, eu fiquei 18 dias em quarentena.
E foi forte. Então eu acho assim, eu tô gravando esse vídeo de forma de agradecimento também pro Dr. Marcelo e de toda a equipe do Hospital Unimed, lá da 9 de julho de Ribeirão Preto. E também para compartilhar com você, cara, para compartilhar com você, meu amigo, minha amiga, que talvez você esteja num ponto da sua vida no qual você se sinta um pouco assim poderoso ou poderosa, ou se sinta um pouco acima, assim, porque é normal o ser humano se sentir assim, mas para lembrar que você pode ter a saúde que tiver. Tome cuidado, porque uma coisa pode vir para te ensinar. E eu sempre falei para minha família e para meus amigos, eu sou muito grato de ter pego o Covid, eu sou muito grato das lições. Por quê? Meu amigo, minha amiga, se você não aprender com os erros, se você não aprender com os desafios, se você não tentar achar uma lição, um lado positivo, você pode ter certeza, vai vir uma coisa muito pior para te ensinar na marra. Então, tenta aprender, tenta entender agora. Veio um que quase te levou pro beleléu? Por favor, tente tirar uma lição. E eu consegui tirar várias lições, mas uma delas é que nós não somos invencíveis, a nossa saúde é frágil e a fé em primeiro lugar, fé. Então é isso, eu estou de branco em agradecimento a toda a equipe médica que está de frente, que está lá, ajudando a salvar pessoas que eles nem conhecem, colocando a sua própria saúde em risco. Então, para toda a equipe de médico, faxineiro, todo mundo que está naquele ambiente, eu quero agradecer a todos vocês, porque vocês são fodas, tá? Vocês são fodas, colocando a sua própria vida na linha e em risco para salvar pessoas que vocês não fazem mínima ideia e nem conhecem. Então eu quero agradecer mais uma vez o meu anjo da guarda da terra, Dr. Marcelo. Fiz um post lá no meu Instagram para agradecer, cara. Eu sou eternamente grato. Eu acho assim que a gratidão é a base de tudo. Um ser humano que ele não é grato, cara, não vai para frente. E eu falei para ele, eu sempre agradeço ele. Ontem foi meu aniversário, eu agradeci ele, falei, Dr. Marcelo, se não fosse o senhor, eu não tava nem aqui. E ele, não, imagina, você não tem que agradecer, uma pessoa, um ser humano super humilde, maravilhoso. Mas é isso, tá bom, pessoal? E daqui pra frente vamos começar a gravar vídeo, que a gente tem bastante conteúdo e novidade aí, vem e-book por aí. Um grande beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!